nós vamos encerrar a programação do ano de 2017 no dia 11 de dezembro. Então, hoje nós temos a sessão com a professora Ivete Walde sobre Carolina Maria de Jesus. Eu quero apenas dizer que Ivete nos honra mais uma vez com a sua presença. Eu queria agradecer também a presença de Fernando Walde, que aqui está, querido amigo. Dizer que Ivete é mineira de Esmeraldas, é doutora em literatura comparada e teoria literária pela USP, tem pós-doutorado na Universidade de Ottawa, no Canadá. É professora do programa de pós-graduação em letras da PUC e professora aposentada da Faculdade de Letras da UFMG. Pesquisadora do CNPq, organizadora do livro Literatura Marginal, Sua Crítica, e autora de A Rua da Literatura e Literatura da Rua, Corpos Rasurados, Exclusão e Resistência na Narrativa Urbana e O que é Ficção. Este lançado lá pela editora brasiliense no ano de 85, no âmbito de uma coleção importantíssima, Primeiros Passos, uma coleção que marcou época nos anos 80, no Brasil inteiro. Enfim, eu queria muito, mais uma vez, agradecer a generosidade e disponibilidade da Ivete em partilhar o seu conhecimento conosco, e já queria também pedir palmas antecipadas para a nossa conferencista. Então, boa noite a todos e todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite dessa casa, na pessoa do Rogério, nosso querido amigo, aluno, companheiro, e que faz esse trabalho brilhante aqui, de manter viva essa chama da leitura dos nossos autores, né? Então, é sempre um prazer estar aqui junto com você, Rogério, nessa casa, e agradeço a cada um, né, os meus alunos, meus amigos, e as pessoas com quem eu já tenho encontrado também nessa casa, né? E agradeço a cada um, e espero que a gente faça uma conversa interessante sobre a Carolina Maria de Jesus, tá bom? Eu vou ficar em pé ali, do lado, vou pegar o seu microfone que está. Eu dizia que eu não sou uma estudiosa da Carolina Maria de Jesus especificamente, como a professora Elzira Divina Perpétua, que escreveu esse livro aqui, A Vida Escrita de Carolina Maria de Jesus, que foi a tese dela de doutorado. A professora Elzira se aposentou agora pela UFOP e continua estudando a obra da Carolina. Ela fez um trabalho extremamente interessante, porque ela fez uma comparação entre os cadernos, propriamente dito, que escritos pela Carolina, e a edição feita do Quarto de Despejo pelo Audálio Dantas, né? Então, ela fez um trabalho muito interessante, fica aí o convite para vocês lerem. Bem, eu chamei o texto, eu estou achando que você... esse mesmo. É de escrever e catar papel, o título, na verdade, seria Literatura e Cidadania, ou Reciclagem e Cidadania, que é o que eu queria trabalhar com vocês hoje. Eu explico, então, por quê, falando da minha pesquisa, né, onde que ela chegou e que inclui a Carolina Maria de Jesus. Eu venho estudando há bastante tempo a produção cultural ligada à população de rua, mais especificamente de Belo Horizonte, mas não só, e trabalhei durante um tempo com as crianças de rua, ajudada pelo projeto Miguelim, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e com os catadores de papel da Asmari. Então, inclusive, essa fotografia é ali, daquele depósito que tem na Andradas, né? Cuja responsabilidade é da Asmari, da Associação dos Catadores de Papel. Tivemos a ajuda lá da dona Geralda, recolhemos histórias dessas pessoas que contaram histórias ficcionais ou histórias de vida, e depois fizemos a análise dessas histórias que deu naquele livro que a Francilene se referia, que chama Corpos Rasurados. Saiu pela Autêntica, junto com a editora da PUC, né? E aí, continuando a trabalhar com esse tipo de produção, eu trabalhei, então, com revistas também
produzidas para ser vendidas pela população de rua, através de uma rede que tem no mundo todo, que é a INSP, né? International Network Street Paper, revistas de rua, um trabalho que me deu muita alegria, porque eu conheci coisas que eu nem imaginava. Depois eu fiz a ideia resolvi voltar para ver a rua na literatura, né? Trabalhei do século XIX para cá, com configurações da rua. E, por último, não na pesquisa atual, mas eu trabalhei com a crítica da literatura marginal, que é o livro que vai sair agora pela UCITEC, que era para ter saído esse ano, mas a editora sempre atrasa, vai sair ano que vem, né? Então, é por isso que, nessa crítica sobre a literatura marginal, eu já tinha lido a Carolina sempre, mas eu li muito sobre a Carolina, tanto que eu vou citar para vocês alguns desses exemplos, né? Então, é muito interessante da gente pensar, antes de falar da Carolina, né, como é que a nossa sociedade lida com a ideia do refúgio. Não só o refúgio coisa, mas o refúgio gente. E no mundo atual, ainda hoje eu estava vendo uma reportagem grande sobre as pessoas de Miramar que foram para como é que chama o país que eles foram? Não é Tailândia, não é... Você lembra aí, Fernando? Daqui a pouco eu lembro. Eles estão, mas de qualquer maneira são... Oi? Não. Eu vou lembrar agora. É país pobre demais também. Mas o que me interessa é mostrar a questão das pessoas sendo expulsas de seus países por motivos políticos, para sobrevivência, para ganhar a vida, e uma situação de fome mesmo, né? Então, é uma marca do mundo contemporâneo, sempre houve isso, a Carolina é uma prova disso, ainda nos anos 50 do século passado, e antes, muito antes disso, sempre existiu, mas hoje o mundo se caracteriza por essa exclusão exacerbada. Assim como tem grandes correntes na globalização, correntes positivas de coisas, de criações internacionais, tem também as correntes dos excluídos, que são essas pessoas pobres que estão sendo tratadas como o refúgio, né? Então, é muito interessante pensar no lixo, porque o lixo mostra a nossa sociedade. O lixo é um avesso que mostra a costura social, né? Então, é interessantíssimo, estou falando isso antes, porque nós vamos tratar justamente da Carolina, uma catadora de papel, né? Então, se a gente pensar isso no nível do conhecimento, também é a mesma coisa. Tem muito conhecimento produzido e é jogado para debaixo do tapete, que é dado como coisa sem importância, e há uma supremacia de um tipo de conhecimento em detrimento de outro. Prova disso é o saber indígena, por exemplo, quanto tempo refugado, completamente abandonado pela sociedade, quando hoje vocês têm estudos de alguns segmentos mostrando toda uma cultura, ou várias culturas, que foram completamente esquecidas, né? Então, a população de rua, ela também produz um saber que não interessa à sociedade. A sociedade acha que não tem cultura nenhuma que não seja a cultura acadêmica, a cultura dos círculos mais privilegiados economicamente, né? Então, o mundo contemporâneo ele é marcado por essa globalização da economia, né? Por essa heterogeneidade das estruturas sociais e do conflito social, né? Então, é muito interessante que a gente vê em Belo Horizonte hoje uma coisa que estava praticamente desaparecida, que são pessoas dormindo debaixo das marquises. Hoje mesmo eu fui a Savassi de manhã e estava lá um senhor deitado num colchão com 2 cachorros, né? Sempre com muita sujeira, porque as pessoas não têm nem condições de fazer uma higiene pessoal, etc. E a cidade está aí, é só sair ali fora, vocês vão ver isso, né? Então, você tem isso pertinho de você e você tem longe, como fui a Paris em junho, fiquei impressionada também. A mesma coisa, colchões debaixo das marquises, muita gente na rua, também na mesma ideia, com cachorro e tal. Via muito isso em Ottawa, no Canadá, e em Montreal também.
e está aí, mesmo nos países ricos, né? Então, aí, a partir disso, essa estudiosa, que é uma geógrafa, ela vai dizer que a gente tem que pensar em novas formas de regulação social. Tem que pensar em outras formas de ler o mundo e de perceber, de lidar com essas outras formas de conhecimento produzidas no mundo contemporâneo, né? Então, nós temos um livro que chama No Meio da Rua, depois a bibliografia está toda aí para quem se interessar, em que esse autor diz: hoje, o lixo cada vez mais opulento da pós-modernidade oferece campo para uma estratégia de sobrevivência ligada à coleta do reciclável e do descarte urbano. Na perspectiva do pobre urbano, o lixo é fonte renovável de recursos naturais, na qual ele garimpa e cria mercadorias, né? Basta ver as casas construídas com saco plástico, aqueles sacos plásticos pretos, colunas com papelão, né? Tem isso, não vou falar disso aqui especificamente, mas a gente tem vários textos sobre isso. Percebe como a pessoa vai usar determinadas táticas para sobreviver, valendo que ela tenha à sua disposição, né? Então, eu chamei viver no lixo ou viver do lixo, né? Então, é interessante a gente pensar que essa população em situação de rua, ela tá imersa na sujeira, desde o corpo, que está imerso na sujeira, e as casas feitas de sucata, como eu acabei de falar, até o corpo travestido no carnaval com material reciclado, né? Isso aqui é uma foto que a gente tirou na época, lá no ano 2000. A dona Geralda dava uma entrevista e dizia: não é assim que a gente tem que fazer, todo mundo não se veste e vai para a rua dançar carnaval, então nós também vamos. E eles tinham a ajuda de estilistas e tal para fazer as fantasias com fita cassete, com ovo de Páscoa, com embalagem de ovo de Páscoa, né? Então, é muito interessante, a gente tem várias fotografias dessa possibilidade aí de construir fantasias para aparecer e dançar com o direito de todos, mas também se fazer visível na sociedade, né? Porque se a sociedade pudesse, ela não queria ver nada disso. Se ela tiver uma pessoa morando, ou pessoas morando debaixo do viaduto, perto da sua casa, muita gente vai lá na prefeitura pedir para que eles sejam retirados de lá, porque ninguém gosta de ver, né, as pessoas pobres e os seus... isso acontece em São Paulo, por exemplo, tirar os objetos deles da rua, né, porque aqui não é sua casa, você não tem direito de colocar e tal, né? É difícil, eu sei que é muito difícil a questão, muito controversa. Então, é interessante que tem o Baudrillard, ainda em 95, ele dizia que nós podemos perceber que hoje nós temos uma paródia da cultura por ela própria como forma de vingança de uma desilusão radical. A história criando as próprias lixeiras e procurando a redenção nos detritos. Ele falou que a gente teria circulando em volta de nós esses detritos que nós produzimos a vida toda e que, de alguma forma, teríamos que lidar com esse lixo que nós mesmos fabricamos, né? E, por último, teoria, só isso, depois passamos para a Carolina, é o professor Walter Moser, que trabalha com essa ideia também da reciclagem cultural. Então, eu queria mostrar isso, porque assim como a reciclagem, que todo mundo conhece, de latinha de cerveja e de papelão, tudo, garrafas PET, né? Ele trabalha com a ideia da reciclagem cultural no mundo contemporâneo, porque é sempre, toda a vida é assim na cultura, mas agora mais do que nunca, uma música que você vai fazer uma remixagem, que vai gravar de uma outra maneira, um quadro que você pinta completamente diferente. Ele mostra como exemplo esse monumento que nós temos na Praça 7, que chamamos de Pirulito da Praça 7, que é um monumento republicano, que tem em Washington, em várias outras cidades do mundo. Ele mostra retomadas de papelão, de aço, quebrado, né, para mostrar como a nossa sociedade é marcada por essa reciclagem cultural, né? Então, é nesse contexto
eu quero trabalhar um pouco com vocês, eu conversar um pouco com vocês sobre a Carolina Maria de Jesus, né, que nasceu em Sacramento, aqui em Minas Gerais, em 1914, e morreu em São Paulo em 1977. E eu quis pôr, naturalmente, uma foto da Carolina escrevendo, que é o que eu quero relacionar, o catar papel com o escrever. Bem, eu pus ali Uma Vida Escrita, que é o nome do título da Elzira, que eu não queria esquecer de falar do livro dela. Ela escreveu primeiro Quarto de Despejo, que foi o livro dela que teve uma maior ressonância nacional e internacional. Ela é traduzida em inglês, em francês, em várias outras línguas no mundo, né? E foi através do Quarto de Despejo que ela ficou conhecida como escritora no Brasil, né? E quem organizou esse livro foi um jornalista, Audálio Dantas, né, que partiu dos cadernos escritos por Carolina, a esses cadernos que a Elzira teve acesso e mostrou a relação entre o trabalho do Audálio, porque a tese dela é de que o Audálio criou uma configuração da Carolina que vendesse naquele momento que interessava, que a sociedade podia se interessar, e aí fez uma configuração da Carolina como escritora da favela, etc. Mas isso aí é um outro tempo, né? Depois, logo depois, ela mudou para uma casa de alvenaria e fez o livro Casa de Alvenaria, que já não teve ressonância praticamente nenhuma. Depois ela tentou fazer publicação por conta própria, porque ninguém queria os poemas dela, ela queria escrever poemas, a ideia dela era de escrever literatura, que ela tinha um conceito de literatura, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, e ela escreveu, então, Provérbios e Pedaços da Fome, mas que praticamente ficaram desconhecidos. Depois, eu não consegui nem a data correta ali. Depois ela escreveu, chamou Um Brasil para Brasileiros, e entregou para um jornalista francês. E esse jornalista francês, ela escreveu em 76. Esse jornalista francês escreveu o Journal de Bitita, né? Seria como eles vão falar lá. Depois, em 86, é que saiu o Diário de Bitita, né? Vale a pena ler, porque eu considero uma crônica do Brasil, desse Brasil de Casa Grande e Senzala, que a gente está tendo uma amostra muito forte outra vez, né? Ela como criança, ela na escola, ela como empregada doméstica, ou como camponesa, trabalhando como trabalhador braçal de fazenda. E é bom a gente ler isso, porque aí a gente fica assim, pensando que a gente já caminhou, sim, porque era aquela ideia de trabalhar e depois a patroa mandar embora com uma mão na frente e outra atrás, sem ter recebido qualquer salário. Trabalhava por conta de um prato de comida e um lugar para dormir, né? Bem, então, agora que o que eu quero trabalhar um pouquinho mais, o próprio texto da Carolina, que eu acho que é o que nos interessa mais de perto, né? Então, a primeira coisa é que ela vai catar papel para sobreviver, para criar os seus filhos, os 3 filhos que estão com ela naquele momento, né? E nós conhecemos uma delas, a Vera, que no centenário da Carolina, no evento que houve lá na UFMG, né? E ela também organizou outros livros depois sobre a Carolina. Então, olha como ela fala. Fui catar papel. Estava horrorizada com a cena que o Alexandre representou de madrugada. Isso aí evento da favela. Catei muitos ferros e pouco papel. Quando eu estava perto da banca de jornal, tropecei e caí. É fome. Então, vocês vão percebendo que, além da vida da Carolina, nós vamos lendo uma vida do Brasil, uma biografia do nosso país, né? Por isso que eu até comentei com a Flávia, eu queria falar muito da Carolina como uma cronista, no sentido do Benjamin Laco, uma historiadora de uma história vivida, não historiadora com H maiúsculo, propriamente dita, né? Depois, as segundas-feiras eu não gosto de perder.
Saio cedo porque se encontra muitas coisas no lixo. Saí com a Vera. Tenho tanta dó da minha filha. Ou, fui na Dona Júlia, peguei papel, ganhei 55 cruzeiros. O que se compra com 55 cruzeiros? Então, tudo isso do quarto de despejo. Os meninos aí nem viveram a época do cruzeiro, né? Cruzeiro, cruzado, depois cruzeiro de novo, né? E nós vamos, então, perceber a passagem da Carolina catadora de papel para uma Carolina que cata um outro tipo de coisa, que é o que vai dar origem à sua escrita. Então, há uma autora, estudiosa também da Carolina, Letícia Pereira de Andrade, ela usa a expressão estética da fragmentação. Quem ler o livro vai perceber como o livro é todo de pedaços, de partes. E fragmentação também, no sentido do tipo de sintaxe que ela vai usar, do tipo, o vocabulário. Você vai percebendo que vem de discursos diversos, de origens diversas. Daqui a pouquinho a gente vai vendo com mais calma isso. Então, são retalhos, são pedaços, são cacos que constroem a escrita da Carolina. A Letícia Pereira diz, catando palavras, reciclando discursos, trazendo lirismo, fornecendo, portanto, chaves para um trabalho singular com a linguagem, numa estética da fragmentação. Então, a ideia de reciclar linguagem, de reciclar ideias, de reciclar palavras. E ela chamou isso de estética do menos. Acho que ela é muito feliz nessa ideia de trabalhar com a ideia da estética da fragmentação e estética do menos, né? Daí, só aí já dá um trabalhão para a gente conversar sobre a questão da estética e tal, que não é o caso agora. Então, você vai perceber como ela realmente tem uma iniciativa de reciclagem de vida, de reciclagem cultural o tempo todo. E a Letícia diz, a escritora favelada Carolina Maria de Jesus reciclava lixo para comer, assim como reciclava discursos em sua estética da fragmentação. A narrativa, eu não gosto desse adjetivo, caroliniana, se vale de uma reciclagem de linguagens e de ideias, que se consomem vorazmente em sua ânsia de escrever. A necessidade de reproduzir todas as falas, colocar o nome completo das pessoas, o endereço, onde trabalham, decorre da encenação do pacto autobiográfico, aí ela está falando do Philippe Lejeune, e de referência, né? Um modo de conferir autenticidade ao que relata. Ela está sempre citando autores, citando políticos, né? É uma forma também do aval que ela precisa para escrever, como nós fazemos na nossa escrita acadêmica, né? Então, a gente pode perceber que ela, ao mesmo tempo que ela escreve sobre a sua vida, sobre a sua forma de sobrevivência, ela também pensa sobre literatura. Ela pensa sobre o que é literatura. Eu quero ser uma poeta, é isso que eu quero ser, eu sou poeta, né? Então, ela tinha, daqui a pouco eu vou mostrar o conceito de literatura que ela tinha. A Elzira fala que ela tenta manter no diário a estética de salão, nobreza de temas e de elevação das figuras. Mas eu estive conversando com a própria Elzira e com outras pessoas, e quem está aqui, que tem mais ou menos a minha idade, sabe que quando nós estávamos no curso primário, o que a gente aprendia, como está falando dos 100 anos do Bilac, o que nós aprendíamos como literatura era, sim, uma literatura como o lugar das palavras bonitas, bem elaboradas, do céu de estrelas, das flores, não é? O chão alcatifado de flores. Então, a Carolina, a Elzira defendia a ideia de que ela fazia isso para se promover. Mas também porque a formação dela, né, mais ainda do que a minha, porque ela é de 1914, ela se deu numa escola que tratava dessa literatura, né? Então, é interessante pensar nisso para ver o perfil que está sendo construído dela como enunciadora, né?
Olha o que ela fala. A Carolina, segundo ela própria, né, tem uma autoimagem de poeta, engajada politicamente, nacionalista, possuidora de uma missão social, que luta assumidamente ao lado dos fracos e oprimidos. Eu vou dar um pouco de exemplo disso. E o que a Elzira afirma é que ela constrói uma imagem romântica do escritor, dentro desse quadro que eu acabei de falar, né? Então, olha o ato de escrever por ela mesma, né? É claro que eu não vou... Depois vocês leem o livro, quem não tiver lido, para aproveitar melhor. Enquanto as roupas coravam, a roupa para corar, eu sentei na calçada para escrever. Passou um senhor e me perguntou, o que escreve? Todas as lambanças que praticam os favelados, estes projetos de gente humana. Eu gosto de dar esse exemplo, porque as pessoas não gostam de lidar com as contradições da Carolina. Nós todos somos contraditórios, e ela é contraditória. Então, ao mesmo tempo que ela quer defender os seus vizinhos, os favelados, ela se considera superior a eles, né? Então, ela vai falar das lambanças dele. Então, as brigas, as facadas, as coisas que ela vivenciava, as brigas de amantes, de namorados, etc., né? E ele disse, escreve e depois dá um crítico para fazer a revisão. A pessoa, ela conta essa cena, né? Então, ela está sempre falando da sua própria escrita, né? Eu gosto muito dessa passagem. Ela fala, deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro que reluz na luz do sol. Que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes. Que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. É preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Então, ela vai fazendo a contraposição do imaginário e da sua vivência do dia a dia. Então, esse lugar da princesa, né? Esse lugar do conto de fadas, né? Esse imaginário que ela tinha. Tem uma outra passagem que ela fala, me levantei, me abluí as crianças, né? a lavar. Depois aleitei as crianças. Então, ela vai procurando esse vocabulário que ela considera um vocabulário superior, um vocabulário literário. E, ao lado disso, ela vai usando uma sintaxe, né, que é considerada errada pela norma culta, com questões de concordância e tal. O Diário de Bitida, vocês vão ver como ele já foi para a França, depois veio para cá, ele tem a sintaxe já toda corrigida. Não é igual o quarto de despejo. É interessante isso é uma questão também muito polêmica, muito rica para ser conversada. Uma outra coisa que eu acho interessante é que ela apropria, então, do discurso como luta pelo poder, né? A gente estuda lá, os meninos lá do primeiro período, igual o Roberto, a gente trabalha com a ideia do Benveniste, de que o sujeito se constrói na e pela linguagem, e que pronome é só eu e tu, porque quando eu falo eu, é que eu me constituo como sujeito, como pessoa, né? Então, ela vai falar eu. É nesse momento que a Carolina vai dizer, eu favelada. Então, é interessante que é uma forma de poder. E eu acrescentei que essa seria uma escrita como regurgito, né? Uma forma de vômito mesmo. Eu trabalhei aqui com uma pessoa que escreveu também um livro, que lançou aqui nessa casa, lotou essa casa aqui. Nunca, todas as vezes que eu venho aqui, a academia tão lotada, que é a Azusa, né, a Maria de Jesus. Então, a Azusa, eu analisei também o texto dela, e é como se fosse isso mesmo. Ela também trabalha com essa ideia dos restos, do catar comida no lixo, ir ao mercado municipal para catar osso, para catar resto, aquelas gorduras e tal na prancha, e depois ela escreve, e ela mesma chamou o livro dela de Divã de Papel. Então, ela é uma coisa que é a falta e a sobra. Então, a ideia do vômito, de todos os sofrimentos pelos quais ela passou na vida, né? Olha a parte dela, a consciência política, né?
tem também muito no Diário de Bitita. Mas eu já observei os nossos políticos. Para observar eles, fui na Assembleia. A sucursal do purgatório, porque a matriz é a sede do serviço social no Palácio do Governo. Vi os pobres sair chorando, e as lágrimas dos pobres comovem os poetas. Não comove os poetas de salão, mas os poetas do lixo, os idealistas das favelas, um espectador que assiste e observa as tragédias que os políticos representam em relação ao povo. Repare que ela tem muita consciência e ela se coloca como uma observadora. Né? Então, ela fala de um lugar de testemunho da vivência do pobre no país. Né? E aí, a ideia da escritora como vira-lata a uma poeta a partir desse lugar. Né? E aí, uma outra estudiosa da Carolina é a Germana Henriques Pereira, ela é da UNB, ela diz: Carolina de Jesus problematiza a literatura e, por seu intermédio, a sociedade, ao apresentar a tensão entre o alto e o baixo, o lixo e o livro, a figura do escritor e a favelada. O valor estético da obra ímpar reside, portanto, nesses aspectos. Isso é uma outra grande discussão sobre essa questão da produção, digamos, periférica ou alternativa, que é uma forma de corroer uma sintaxe estabelecida. Não só a sintaxe linguística propriamente dita, mas a sintaxe social. Então, essa fala desse outro lugar é uma fala que incomoda. É uma fala porque ela tira as coisas do lugar. Né? Ela não deixa que a gente enxergue só aquela organização. Então, a analogia que a gente pode fazer entre sintaxe linguística e sintaxe social é um outro viés interessante também para ler a Carolina. Né? Tem uma estudiosa, agora ela é doutora em História, chamada Vani Veloso, de Brasília também. Ela fez um estudo das barracas de lona de moradores nas ruas de Brasília, e ela lê aquelas barracas de lona como uma arte que afronta a arquitetura de Brasília. Isso está nessas revistas de rua. Eu li muita coisa interessante nisso. Bem, então nós estávamos falando disso. Né? Ela se constrói como sujeito, e aí a gente pergunta, ela fala o quê? Como é que ela se constrói como autora? E aí eu vou mostrar para vocês algumas dessas faces, como ela se constrói como narradora, como enunciadora. Né? Que é uma das capas, essa é a capa do quarto de despejo na Itália. Eu pus assim de propósito para a gente ver a circulação dos textos. Né? Então, vamos ler algumas facetas desse perfil construído. Mãe, mulher escritora, aí é aquela que eu falei. Abluí as crianças, aleitei elas, e me abluí e me aleitei. Esperei até às 11 horas um certo alguém. Ele não veio. Tomei o melhoral e me deitei novamente. Gente, ele tem uns erros, mas é de digitação. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. Estão vendo a frase? É uma concepção bem tradicional de literatura, né? Vera Eunice dizia: vai buscar água, mamãe. Então, vocês veem tanto o dia a dia dela, mas com uma linguagem que é uma linguagem completamente inapropriada para esse cotidiano. E ela escreve dessa maneira. Ela quer se identificar com a figura do poeta. Né? Então, nesse sentido, eu citei de novo a Germana. Depois, a escritora, na favela. Os meus filhos estão me defendendo. Vocês são incultas, não pode compreender. Vou escrever um livro referente à favela. Hei de citar tudo o que aqui se passa. E tudo que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro e vocês, com essas cenas desagradáveis, me fornecem os argumentos. Então, eu me lembro aqui, lá de Memórias do Cárcere, o Graciliano Ramos, na hora de sair da colônia correcional, fala com o chefe lá. Né? Vou escrever um livro e vou contar tudo o que está acontecendo aqui dentro. E aí ele comenta. Isso é que dá, botar gente que sabe ler aqui dentro. Né? Então,
é um movimento parecido, porque a Carolina diz, eu vou falar tudo, mas olha bem como ela também se considera superior, né, às mulheres e aos próprios filhos, incultos, enquanto ela vai contar essas coisas para os outros. O dia de hoje me foi benéfico. As rascoas da favela estão vendo eu escrever e sabe que é contra elas. Então, outra vez, esse mesmo lugar. Resolveram me deixar em paz. As bagunceiras são as mulheres. As intrigas dela é igual às de Carlos Lacerda, que irrita os negros. Vai colocando já os políticos, né? Então, agora, essa faceta política dela, que também é muito marcante. O que o senhor Juscelino tem de aproveitável é a voz. Parece um sabiá. E a sua voz é agradável aos ouvidos. E agora o sabiá está residindo na gaiola de ouro, que é o catete. Cuidado, sabiá, para não perder essa gaiola. Porque os gatos, quando estão com fome, contemplam as aves na gaiola. E os favelados são os gatos, têm fome. Gente, é muito interessante, né? Quando a gente pega por todos esses aspectos de como ela percebe a vida social e política e como é que ela faz essas leituras críticas, né? E com uma ameaça. Aí tem uma ameaça velada, né? Não é velada, é até bastante explícita, né? Eu não gosto do Kubitschek. O homem que tem um nome esquisito que o povo sabe falar, mas não sabe escrever. É muito interessante. Quando um político diz nos seus discursos que estão do lado do povo, que visa se incluir na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo o nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que está abordando abordando este grave problema, ele vence nas urnas. Depois se divorcia do povo, olha o povo com os olhos semicerrados, com o orgulho que fere a nossa sensibilidade. Não muda, né, gente? Infelizmente, né? Então, o que a gente percebe, voltando à ideia lá defendida pela Letícia Andrade, né, é que este trabalho com os restos, com os cacos, com os buracos, para construir esse todo, nem que seja um resumo do existido, significa fazer desfazer sua própria história. Por isso, o diário configura a existência de outros eus, ou seja, possibilita reconhecimento de outras pessoas que escrevem, de outra pessoa que escreve, já que, pela narrativa, surgem desejos, modos de pensar, de sentir, formas de expressões que muitas vezes estão resguardadas na imagem do sujeito da escrita. Sempre a gente trabalhando com essa ideia, que é a imagem do quem está ali no texto, e não necessariamente ligada à vida empírica autoral, né, da pessoa. Então, a gente tem, como eu dizia, a Carolina como uma cronista do cotidiano. Essa mulher que, lendo a obra dela, nós vamos ter essa possibilidade de saber bastante da história do Brasil de uma outra perspectiva. Não da perspectiva dos grandes historiadores e nem das pessoas aquinhoadas para contar histórias, mas de uma pessoa que fala do meio dessa camada sofrida da população, né? Então, eu pus o mesmo 2 vezes, no Diário de Bitita também, vocês têm, depois se quiserem no debate eu leio algumas partes, a criança pobre, ela conta a sua vida de menina, a estudante, as humilhações que ela passou na escola, alguma pessoa que teve um pouco mais de atenção com ela, né? Ela sempre gostando de ler, gostando de estudar. A trabalhadora do campo, ela passa uma temporada numa fazenda, trabalhando, plantando, e ela fica encantada de ver a fartura, de ver como era diferente de quando ela morava em Sacramento, mas depois também o fazendeiro os dispensam. É um tipo de meieiro que era naquela época, mas não para vender, mas pelo menos para ter as coisas, para alimentar e tal. E ela também sai com uma mão à frente, outra atrás e volta para a cidade.
ela relata muitos eventos de trabalhando como empregada doméstica, né? Como eu dizia para vocês, trabalhava lá um mês, 2 meses, e não recebia absolutamente nada, né? Então, essa é uma coisa que existia. Infelizmente existe, não estou falando de trabalho escravo no Brasil ainda hoje. Estava vendo também na Líbia trabalho escravo, né? Não é uma coisa, um privilégio, dizemos nós. E a ideia também da pessoa com consciência política, muito marcada no Diário de Bitita, e muito o lugar da leitora, seu lugar de leitora, né? Então, eu queria fechar a nossa conversa pensando justamente que, lidando com os detritos, lidando com o lixo, lidando com o resto, eles acabam criando algo mágico, porque a capacidade maior do ser humano é a da criação. A mente humana, né, como, lembrando aí de novo nossos estudos, né, Cristina? A ideia que o que nos une é justamente a linguagem como uma forma básica de criação, né? Então, isso que a nossa sociedade costuma colocar num segmento, na verdade, é uma propriedade de todos nós, né? Então, ela vai, com essas sobras do conhecimento, ela vai desafiar os pilares da literatura e da ciência, fazendo o que o Desserteau, Michel Desserteau, que é um jesuíta francês que escreveu Invenção do Cotidiano, um dos livros assim, que eu mais admiro, porque ele foi um dos primeiros a trabalhar com essa questão da produção ligada à rua, ligada à pobreza, né? Ele tem um livro que chama Escrita da História, em que ele diz que, pelas franjas, você pode desmanchar um tapete inteiro, né? Então, esse lugar da escrita marginal, da escrita periférica, é um pouco como as franjas de um tapete. Se você puxar, você pode desmanchar o belo bordado ou a bela colcha, né? Então, queria concluir pensando nessa ideia, né, de que há um campo de significação e que esses escritos rompem com esse campo de significação, com o que é instituído, né, e provoca deslocamentos. Então, é nesse sentido. Eu acho muito interessante que não é na ideia de estudar isso em lugar de outra coisa, definitivamente, né? Nós temos uma formação de um cânone brasileiro, nós temos uma história da literatura brasileira, e não é a ideia assim, não, nós agora vamos só estudar, de jeito nenhum, isso é uma ingenuidade, né? Mas é justamente de poder circular e perceber que há outros sujeitos contando suas histórias e elas merecem ser ouvidas, né? Então, nesse sentido, a ideia, esse aqui é um autor canadense, que ele fala lá, quando ele está trabalhando com grafite, pichação, tudo isso, aí ele fala que uma das coisas é não se deixar embalar pelo blá, blá, blá dos políticos, né? Então, o que eu acho, assim, no nosso lugar de professores de literatura, trabalham com literatura, que a gente pode buscar novas parcerias e novas linguagens desse mundo de fronteiras tão deslizantes, né? De olhares que eu considero não dispersos, mas difusos, né? Então, que a gente precisa de um olhar que dê conta da diversidade de agentes e de ações. Então, a proposta é ler a Carolina e outros, como Azusa e autores da favela, dos muitos saraus. Vocês sabiam que tem quase 150 saraus aqui em Belo Horizonte? Uma autora chamada Patrícia... Como é o nome dela? Espera aí que eu já vou lembrar. Ela fez um estudo dos saraus aqui de Belo Horizonte, que acontecem nas favelas, nas praças públicas, e ela mostrou a conquista do território, né, como, muitas vezes, só o fato de ocupar aquele lugar abandonado para falar poemas e todo mundo poder declamar e tal, a prefeitura leva, às vezes, a prefeitura a construir uma praça no lugar. São conquistas efetivas, né? Então, muito interessante pensar nessa ideia, nessa circulação maior, né?
Então, esse ato de pensar criticamente que vai nos levar a essa busca de linguagens, vai nos levar a essa arte de lidar com pedaços de linguagens, com detritos de linguagem. Né? Então, eu acho que eu fiz um outro texto que eu chamei de malabares, que é essa ideia de jogar, aí como no sinal, as coisas para cima, as bolinhas e os pinos, para sobreviver. Né? Então, essas pessoas estão sempre nessa faixa de risco. Então, eu acho que elas têm que pensar nessa ideia de equilíbrio e risco como dois componentes desse exercício físico e mental desempenhado por esses agentes, nesse mundo móvel, deslizante, a desafiar papéis estabelecidos, a nos convidar a parcerias inusitadas, marcadas por um esforço de alteridade e de inclusão, meio a correntes de uniformização cultural e exclusão social. Então, depois, se alguém quiser a bibliografia, está aí à disposição. Muito obrigada. Muito bem. Depois dessa bela palavra de Ivete Waldt, agora é a vez da gente fazer a conversa. Né? O microfone está aqui, quem quiser fazer pergunta, enfim, trocar uma ideia com a Ivete, é sempre muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei encantado com a sua exposição. Ela foi profunda e essa mulher, essa escritora, Maria de Jesus, né, ela expõe a ferida. Expõe a ferida. Agora, a exclusão social no mundo, para mim, é um crime. E esse crime, ele se baseia no capitalismo, que é gerador de miséria. Agora eu pergunto à senhora, além do capitalismo, tem outras consonantes que contribuem para essa miséria? Eu concordo que esse nosso regime, principalmente se você pensa nesse modelo neoliberal e esse modelo marcado pelo consumo, né? Que cada vez mais exacerbado, realmente ele é responsável por esse modelo social que nós temos, que é esse modelo de concentração de renda na mão de poucos. Né? E as estatísticas estão aí para mostrar, embora a estatística também possa ser enganadora. Né? Mas eu acho que esse, como o senhor bem apontou, é o motivo básico. Mas nós temos outros modelos sociais em que isso também ocorreu, né? Quando nós pensamos lá no feudalismo, quando nós pensamos em tempos passados, e que havia sempre esse modelo. Então, eu fico pensando que essa busca do ser humano para um modelo que dê conta disso, não sei, é um pouco da utopia que nos move, é o desejo que nos move. Mas, no caso do Brasil, especificamente, eu acho que um outro caminho é o da educação. Eu acho que o nosso país trabalha com essa não educação como forma de manutenção desse movimento. Então, eu acho que uma das culpas desse estado de coisas é a questão da educação. Então, acho que um pouquinho que a gente pode fazer nesse meio é nesse sentido de pensar criticamente nesse mundo que nós vivemos. Né? Eu acho que é o único caminho que, pelo menos, a mim, eu fico falando com os meus alunos hoje, que a gente está passando a peteca para eles. Né? Porque a gente, não sei se lutei o suficiente, mas a gente lutou bastante e, gente, no momento, não está vendo uma luz no fim do túnel. Né?
Boa noite. A senhora falou que a Carolina tem muitas contradições e que as pessoas não gostam de lidar com essas contradições, né? Eu li o Quarto de Despejo há algum tempo e, recentemente, eu li uma biografia, eu acho que chama Muito Bem, Carolina. E lá as autoras falaram sobre esses preconceitos que ela tinha contra o negro, contra o nordestino, contra ciganos, os relacionamentos amorosos que ela tinha. Geralmente era com estrangeiros, ela não gostava de brasileiros. E aí, eu conversando com uma colega que estava fazendo uma matéria relacionada à Carolina, essa colega falou que estava muito decepcionada. Então, que a Carolina já não era mais uma pessoa que ela admirava, exatamente por causa dessas contradições. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, como que a gente lida com essas contradições. Obrigada. Então, por isso mesmo que é interessante a gente perceber, eu tentei mostrar várias facetas, né? Porque o ser humano é um ser contraditório. Então, você não pode cobrar da pessoa, né, uma posição política coerente, nascendo no meio que ela nasceu, da maneira como ela viveu, né, com a educação que ela teve, com a forma que ela tinha de sobreviver, os modelos. Então, nós mesmos pensamos, muitas vezes, não, mas eu sou coerente, eu tenho uma postura. E, de repente, a gente se vê fazendo coisas que se fala, nossa, como é que pode isso? Né? Então, eu acho muito interessante. Eu tenho uma colega que muito politizada, e ela me falou uma coisa, uma vez, que eu gostei muito, que ela diz assim, a gente não julga a pessoa, mas os atos da pessoa. Você pode discordar de um ato da pessoa, mas não significa que você vai excluí-la porque ela agiu assim, desse jeito, nesse momento. Né? Então, invalidar uma vida inteira por causa de um ato. Então, eu acho muito... Quando a gente idealiza, então, eu idealizo o pobre, eu idealizo o índio, eu idealizo... Ele nunca vai dar certo. Por quê? São pessoas. Então, o interessante é estudar essa obra, né, em todas as suas facetas, no papel político que ela teve. Não é pelo fato dela chamar as colegas dela lá de lambona, de falar que elas faziam coisas erradas, que as mulheres eram bagunceiras, que elas eram incultas, dela se sentir superior, que você vai ficar decepcionado com a obra dela. Né? Você tem que percebê-la uma característica face a outra, e não essa ideia assim, de santidade. Né? Porque, às vezes, politicamente, as pessoas querem um pouco construir isso, usar como bandeira política e tirar todas as contradições da pessoa. Eu li, nessas várias críticas que eu estudei sobre a Carolina, tem uma professora que dizia que o texto de Quarto de Despejo deveria ter sido todo reescrito, porque é preconceito não corrigir o texto da Carolina e corrigir os nossos, que vão para a editora. Aí eu perguntei justamente para ela, mas e esse lugar de fala dela? Ele não ficaria desaparecido com tudo isso corrigido? Foi a mesma atitude que nós tivemos quando publicamos o livro do índio Pichuvi Cinta Larga. Nós deixamos o português da maneira como ele sabia falar. Ele falava. Porque eu acho que você percebe o lugar de fala. Agora, se eu vou escrever um texto todo corrigido e tal, ele já não tem essas manifestações. Por exemplo, você não poderia perceber a questão do fragmento, do caco, do detrito. Né? Então, acho que... Oi? Isso. Tem duas. Vou passar para ela e depois eu passo para você. Boa noite. Você falou que essa questão, você citou agora de novo da concordância, né, da correção do texto, e você comentou que um dos textos dela foi para a França e retornou. Isso. Eu não compreendi, talvez até pela ignorância, porque eu não conhecia a autora, já tinha escutado falar, mas não tinha pegado para ler, né? Se esses textos eles foram para outro país antes de voltar, antes de serem publicados aqui no Brasil? Eu vou ler um pedacinho do Diário de Petita para vocês perceberem como é que a linguagem é diferente do Quarto de Despejo. Vou ler um pedacinho.
Eu vou para São Paulo e vou conseguir um empréstimo com o Getúlio e abrir uma indústria com 50 operários. Porque o Getúlio diz que, se o operário tiver emprego, ele não terá tempo para transviar-se e desajustar-se. Ele só concede empréstimo com a condição de que o beneficiado vai ser o operário. E a indústria em São Paulo é lucro imediato. Quando os fazendeiros ficaram sozinhos, deixaram suas terras e transferiram-se para São Paulo. Os velhos diziam, está vendo? É uma outra sintaxe, uma outra escrita. Qualquer parte que eu abrir aqui e ler para vocês, não tem questões de concordância, não tem aquele vocabulário ali também diversificado, né? Então, vou ler mais um pedacinho aqui. Trabalhei 3 meses para a dona Salima. Ia ganhar 40 mil réis por mês. Quando vencia o mês, eu tinha vergonha de cobrá-la. Quando se completaram 90 dias, decidi cobrá-la. Ela me deu apenas 10 mil réis. Eu disse, só? Respondeu-me, se não está contente, pode deixar minha casa. Então, veja que eu aproveito e li as partes sobre as quais eu falei ali. É uma outra sintaxe. Ele foi um texto reescrito. A mesma coisa com o Índio Pichuvi Cinta Larga, que nós publicamos, como eu já acabei de dizer, com aquele português que ele falava, e esse livro, que se chama A Queda do Céu, do Schopenhauer, que ele escreveu junto com um francês chamado Bruce o quê, Rogério? Não vou lembrar o sobrenome. Vocês veem que a minha cabeça de nomes é ruim, né? Não. Mas ele é um antropólogo, e o livro foi escrito em francês. Depois foi traduzido pela filha da Leila Perrone Moisés e foi publicado pela Companhia das Letras no Brasil. Bruce Albert. Então, esse movimento, sabe, que aconteceu com o livro. As editoras não queriam mais saber dela, só o primeiro livro, né? Aí ela conseguiu esse jornalista francês que a publicou lá e depois foi publicado no Brasil, pela editora Bertolucci. E outra coisa, eu queria saber se teve algum atraso, né, em conseguir publicar esses livros aqui no Brasil, devido a essa questão também dela não ser uma pessoa letrada, né, uma pessoa do meio acadêmico. Com certeza, com certeza. Esse é uma coisa sobre a qual eu gosto de pensar também. Como é que se chama? A questão da mediação. Eu estou estudando agora literatura de prisão, e o Luiz Alberto Mendes, ele também, o primeiro livro dele, teve a interferência do Fernando Bonassi, que foi quem pediu para ele revisar e tal, e publicou. E hoje ele publicou os 3 livros dele, a trilogia mais importante dele, pela Companhia das Letras. Estou dizendo isso porque é uma editora extremamente bem considerada no país, né? Então, essa questão da mediação, ela costuma ser muito importante. A Esmeralda Ortiz, com Esmeralda Por Que Não Dancei, né? Que teve a ajuda do um outro jornalista. Ele até anda muito sumido agora, esse jornalista que publicou o Gilberto de Menstein, né? Então, ele não tem ouvido falar dele, mas foi ele que fez essa mediação com a Esmeralda Ortiz, com o livro Esmeralda Por Que Não Dancei. Então, se alguém se interessar, eu tenho bastante coisa, assim, muita indicação desse tipo de literatura. Esse livro dela mesmo, Esmeralda Por Que Não Dancei, é uma menina de rua, de São Paulo, viciada em crack, né, que depois vai contando a sua história e diz que, através dessa escrita, foi que ela reingressou e foi reinserida na sociedade. Oi, Ivete. Primeiro, cumprimentá-la pela bela exposição, pela clareza e, como sempre, pelo seu brilhantismo. Muito obrigada. Bem, meu nome é Mauro também. Eu sou da literatura, mas acabei emigrando para outra área, mais da antropologia, mas a literatura está um pouquinho no DNA ainda. Bem,
eu queria ouvir nisso que aquela menina colocou, do erro ou do acerto, do certo ou do errado, mas essa questão que nos leva a Heidegger. A palavra é a morada do ser. Então, não tem como fugir, não sei como você colocaria isso em termos da escrita ser diferente. Né? Quer dizer, ela não tem o silêncio, mas ela tem a palavra dela. E isso na literatura é fundamental. Eu gostaria de te ouvir nesse aspecto. Muito obrigado. É uma alegria tê-lo aqui, viu, Mauro? Ainda mais depois de muito tempo, você encontrar lá, pelo menos no estacionamento da PUC. Né? Essa é uma questão realmente que me mobiliza muito, né? Porque eu já escutei em congressos, não, para começar, a minha própria tese, que foi muito aceita por alguns, e, quando me questionavam por que esse livro? Você é uma professora de teoria da literatura, como você está trabalhando com um livro que não tem qualidade? Né? Então, eu venho desse lugar aí, meio marginal há bastante tempo, e aí me pergunto, Mauro, até pelo lugar que eu ocupo também, como pesquisadora, qual que é o meu papel em relação a esse segmento? Né? Será que eu também estou usando esse trabalho, esse segmento social, só como corpus, né, ou como objeto de pesquisa? Eu me pergunto isso também. Então, é por conta disso que eu acho que não, mas se eu estou, pelo menos, fazendo esse tipo de trabalho, que, de alguma forma, dá alguma ressonância a essas pessoas que falam de outros lugares, então, acho que deve ter algum valor nisso aí. Né? Não sei, talvez seja para me justificar. Mas eu acho que essa questão, que, às vezes, eu chego num congresso, as pessoas falam, como que vocês têm coragem de trabalhar com isso? Uma vez, uma professora que trabalha com a história do romance inglês, né, perguntou, como vocês têm coragem de trabalhar com uma coisa dessa? Né? Então, claro que não é para desfazer de todos os grandes autores nossos, e que nos deram tanto. Né? Nós estamos aqui nessa casa, que é uma casa de comemorar esses autores e de difundir e de trazê-los de novo, aqueles que estão meio esquecidos, né? E de louvá-los o tempo todo mesmo. Né? Mas isso não significa que a gente não vai ouvir também outras vozes, porque essas pessoas são sempre caladas. Quando eu comecei a trabalhar com essa disciplina, de que esses meninos aqui são meus alunos, com o professor Milton do Nascimento, que nós começamos a trabalhar com o Benveniste, ele tem um capítulo que chama Natureza dos Pronomes. E ele diz que só eu e tu são pronomes, que ele não é pronome. Ele tanto pode ser a cadeira, ela pode ser a cadeira, ou ele pode ser o copo, o microfone, como pode ser uma pessoa. Então, não são pronomes. Pronome é só eu e tu, porque eu só me constituo como sujeito na frente de um tu. Eu acho isso Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falei, olha, gente, essas pessoas, esse segmento social com que eu estou trabalhando, está sempre no lugar do ele. Dificilmente eles têm como dizer eu. Não é? É muito difícil eles terem espaço nos jornais, nas revistas, né? Aquilo que a Marilena Chauí fala do discurso competente. Né? Quem tem competência para entrar na sala de aula e dar uma aula e falar daquele lugar? Né? Então, essas pessoas são destituídas, não que elas não tenham competências, mas elas são destituídas da sociedade dessas competências. Então, ela nunca pode falar eu. Então, ela não tem a palavra própria, como você está bem observando. Né? Então, fica num lugar de coisa, num lugar de ser visto. Né? E mal visto, né? Em geral, até invisível, de preferência. E você, Emerson? Na verdade, é uma curiosidade que eu tenho de saber isso.
ela foi muito lida no Brasil, quando ela lançou o Quarto de Despejo, e também fora do Brasil. E depois ela lançou outros livros. Como que foi com relação ao período da ditadura em cima da obra dela? Então, é justamente porque em 61, quando ela 60, 61 que ela começou, mas aí a tese da Elzira é justamente de que foi aproveitado esse lugar para poder conferir essa importância a Carolina Maria de Jesus como uma forma de considerar um perfil de uma pessoa da favela que escreve e tal, né? Mas não houve, que eu saiba, ou que eu me lembre, não houve uma proibição explícita da obra da Carolina, porque esse tipo de referência que ela faz aos políticos e tal não era uma coisa que, por exemplo, o Rubem Fonseca foi proibido o Feliz Ano Novo, né? E depois o livro ficou fora há muito tempo, é muito tempo depois, dos anos 80, que ele foi ser publicado no Brasil. Não houve, que eu saiba, proibição da obra da Carolina, né? Até o contrário, ela foi difundida nas matérias de jornais e tal, de que a Elzira fala muito aqui, inclusive no Cruzeiro, viu? Pois vocês olham aqui no livro ela coloca aqui, por exemplo, as matérias sobre Carolina continuam a ser publicadas esporadicamente. Antes de virem a público, os conteúdos de tais textos voltam a despertar-lhe ansiedade em vista da recepção que vão ter, né? Então, ela começa ela é publicada várias vezes durante muito tempo, né? Inclusive em épocas, na própria época da ditadura. Não, posso estar enganada, viu, Emerson? Teria que olhar isso com mais vagar. É porque eu cheguei a assistir um documentário sobre ela e comenta vagamente a respeito de que alguns militares estavam incomodados com essa popularidade dela e ela evidenciando um espaço do Brasil que é a favela, que é tão marcante do Brasil. Isso com certeza. Isso incomodou um pouco, aí eu queria... Você acabou respondendo já. Mas eu acho que proibição não teve, não. Mas Ok. eu posso pesquisar um pouco mais sobre isso. Realmente, eu não tenho esse dado aqui, não. Pronto. A gente volta a falar sobre isso. Se houve alguma proibição. Acho que proibição, não. Então, de qualquer maneira, a gente olha. Tem um documentário maravilhoso. O documentário só agora ele foi refeito, ele era fragmentado também, e a professora Elzira passou, no dia do lançamento do livro dela, ali naquele bar, ali naquele café do Cine Brasil, onde era o Cine Brasil. Eu não sei como chama lá hoje, ainda é Cine Brasil? Ela passou esse documentário. Mas eu posso estar enganada com essa questão da proibição, fico devendo essa informação. Acho que está bom, né? Só queria passar a palavra para a Inês, gestora da academia, Inês Rabelo. Ela vai divulgar uma importante iniciativa da academia. Boa noite, gente. A gente queria convidar, e estou adorando essa fala, a gente está trazendo para a academia, no dia 29, no dia 30, uma palestra com o Mário Geraldo Fonseca. Na verdade, duas palestras, ele vai falar de 2 períodos. O título é Uma Mirada Selvagem da Literatura. E nos dias 1 e 2, a gente está ofertando, infelizmente as vagas acabaram, uma oficina de literatura indígena, na verdade, um trabalho que ele intitula Cobra, uma metodologia indígena. E eu acho que isso é muito interessante, trazer essa discussão e para cá. E também queria falar que, na sexta-feira, agora amanhã, a gente tem uma palestra chamada Que Língua é Essa?, da formação do português brasileiro, que eu acho que dialoga bastante aí com todos esses assuntos. Então, estão todos convidados. E eu acho que vai ser bem interessante, dia 29 e 30, acho que
também amanhã, tá? Obrigada. E a exposição da literatura de cordel português, que vai até dia 26. E eu queria pedir a todos aqui que não esquecessem de assinar o nosso livro lá fora, viu, gente? É muito bom vir a esta casa, venham sempre, tá? Não esqueçam, viu? Obrigada. Obrigado, Nilene, nossa querida e fiel amiga. E esse tema do livro Presença é importante mesmo, porque, enfim, quando a gente corre atrás dos patrocinadores, eles querem saber se o público vem a essa casa ou não. Então, a gente tem que fazer dossiês, relatórios, a gente filma, tira foto, faz o que for preciso para gerar evidências de que vale a pena investir na academia. Né? Enfim, mais comentários? Não, tá bom, né? Eu vou ficar te devendo essa pesquisa, tá? Nós vamos olhar isso, que deve ter sido mesmo, não proibido, mas assim, desestimulado. Uhum. É porque foi traduzido alemão, tanto. Por isso que não adiantava muito, entendeu? A divulgação já corria muito. Tem mais uma pergunta da Francilene. Ivete, Oi. é ótimo assistir a sua palestra de novo, depois de tanto tempo. É um prazer. Obrigada. Mas uma perguntinha que me ocorreu aqui é com relação à recepção do meio acadêmico na época, se o meio acadêmico abraçou, acolheu essa popularidade desse livro Quarto de Despejo, né? Nessa época em que teve tanta tradução, ele ficou tanto em evidência. Olha, eu não sei, como eu dizia para vocês, eu não sei a cronologia desses estudos todos que há sobre a Carolina, não. Mas a incidência maior houve uma grande incidência, depois ficou um pouco mais parado, agora na época do centenário, de dissertações, de teses. Então, nos congressos, agora, isso tudo, eu acho que aí, nesse sentido, o Emerson deve ter razão, porque isso tudo vai ser nos anos 90 e tal, que vai haver esse debruçar-se sobre a obra da Carolina. Tá? Agora, eu realmente aconselho vivamente a que vocês leiam o livro da Elzira, porque aqui tem um histórico bem de todo o caminho desse livro Quarto de Despejo, tanto antes da publicação quanto depois da publicação. Tá? Eu fico como sugestão aqui para vocês. A editora do livro da Elzira é a Nandiala, essa editora aqui de Belo Horizonte, que faz um trabalho muito bom, coordenada pela Iris Amâncio. Saiu em 2014. É isso. Queria agradecer mais uma vez o carinho do público e mais uma vez a professora Ivete Walde pela generosidade de sempre dela. Muito obrigado, Ivete. Eu que agradeço. Boa noite. Muito obrigada.